O que causa a esclerose múltipla? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto dos meus pacientes, dos meus alunos, dos meus residentes. Será que tem uma única causa? Olha, acho que essa é a pergunta de $1 milhão, ou eu diria muito mais que isso. A esclerose múltipla não tem um único fator causador. Nós sabemos que é a predisposição genética, ou seja, existem genes traçados envolvidos no desenvolvimento da doença. E quando a gente vê estudos genéticos sobre a esclerose múltipla, a gente vê que o antígeno HLA-DRB1 1501 é o mais associado à predisposição para desenvolvimento da doença, apesar de existirem vários outros, sobreposto a fatores ambientais, que nós falamos que são gatilhos ambientais, que o paciente é exposto ao longo da vida dele e que funciona como um gatilho, um trigger para o desenvolvimento da doença. A próxima pergunta que os pacientes rapidamente fazem é: quais são esses gatilhos? Porque se eu já tenho o diagnóstico, eu quero evitá-los, por exemplo, nos meus familiares, nos meus filhos. Os principais gatilhos descritos na literatura, com estudos mais evidentes, mais fortes, são exposição ao vírus Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, que é conhecida como a doença do beijo. E esse tópico eu vou gravar um vídeo específico para vocês, porque é um tópico muito importante em esclerose múltipla. Baixa exposição solar. E aqui é interessante porque quando eu falo sobre isso, o paciente rapidamente fala: é pela baixa vitamina D, não é, doutora Juliana? Também. A baixa exposição solar, ela gera a baixa de vitamina D, uma vez que a vitamina D, a produção dela é na pele, estimulada pela luz ultravioleta. Mas existem estudos que mostram que não só a vitamina D, mas a luz ultravioleta em si, sobre o sistema imune, com uma ação sobre as células T regulatórias, pode ser benéfico para o paciente. Então, a baixa exposição solar e a baixa de vitamina D são fatores de risco. O tabagismo, e o tabagismo é um ponto importante, que ele é um fator de risco para o desenvolvimento e ele é um fator de risco para uma evolução pior de doença. Ou seja, aqueles pacientes que continuam fumando após o diagnóstico da doença, eles poderão ter um pior prognóstico por esse tabagismo. A obesidade, principalmente durante a infância. Existem estudos que são muito interessantes, que eles mostram que o paciente ele tem o risco de desenvolver esclerose múltipla, principalmente do local onde ele viveu até os 13 anos de vida. Então, se o paciente viveu, por exemplo, no Canadá, que tem uma maior prevalência e incidência de esclerose múltipla, até os 13 anos, o risco dele vai ser daquela população. Se ele viveu no Brasil, o risco dele de desenvolvimento vai ser da população do Brasil. Isso provavelmente porque os agentes aos quais nós somos expostos durante os primeiros anos de vida têm um papel importante no desenvolvimento da doença. Então, existe uma única resposta para essa pergunta? Não. É uma predisposição de fatores genéticos com gatilhos ambientais. Essas são as causas mais, os fatores, não as causas, mas os fatores mais conhecidos associados ao desenvolvimento da esclerose múltipla.